Opa, bom dia, tudo bem? Bruno, só você aqui. E o título desse vídeo é Todo empresário é medroso. Eu vou explicar o porquê no decorrer desse vídeo. A maioria dos empresários, eles são medrosos, mas não tão medrosos quanto as pessoas que não empreendem. Eu tenho uma opinião sobre empresários bem quase certeira. Não vou dizer que é certeira porque eu só tenho a minha opinião sobre mim e eu conheço somente eu como empresário a fundo. Tá? Outros empresários, eu trabalho com muitos empresários, então eu não consigo dizer exatamente, mas eu consigo te dizer pelo menos ali 50%, 70% de como são os empresários. E os empresários, eles têm uma coisa muito forte, que é chamado trauma. Tá quente? Trauma. E o que é o trauma do empresário? O empresário está sempre correndo risco. Né? O empresário sempre correndo risco. Dependente do tamanho do empresário, às vezes outras pessoas dependem dele. Então, esse empresário que tem outras pessoas dependentes dele, que já tem uma empresa de 3, 4, 5, 6 funcionários, o medo dele é muito mais forte do que um empresário pequeno, que só é ele, está começando, certo? Então, para te chegar numa empresa com 10 funcionários, você já passou por muita coisa, né? Se você está começando do zero, se você é um cara que vem do chão, não estou falando de empresários que pegam a empresa do pai, por exemplo, mas empresários que vêm do chão, para te ter 10 funcionários trabalhando para ti, você passou por muito chão e muitos traumas, tá? Quando eu falo que todo empresário é medroso, é porque ele não sabe como tratar esses traumas. Ele não entende que ele precisa achar uma solução dentro desses traumas. E o que acontece? Ele fica com isso na cabeça e acaba se desmotivando com o tempo. Então, é isso que diferencia o empresário de sucesso para o empresário que não tem sucesso. O empresário que não tem sucesso é um empresário que enraiza certas coisas na cabeça dele. Ele não pode ouvir a opinião de ninguém, somente a dele. Principalmente porque ele já aconteceu algo com ele semelhante, então ele desiste daquela ideia. Então é por isso que eu digo que todo empresário é medroso, porque realmente é, tá? Todo empresário é medroso porque ele já passou por muitos traumas. Vou dar um exemplo, né? Eu trabalho com tráfego pago, anúncios. Quando eu vou vender meu serviço, a maioria, 90%, já contratou uma pessoa do marketing que não é boa do marketing. Entendeu? Já contratou uma pessoa que cobrou deles muito caro e não entregou nada. Um estelionatário. E como é que você acha que eu vou vender meu serviço para esse cara? Entendeu? Então ele já vem com esse trauma. Então ele está com medo de perder dinheiro. Então o medroso, quando eu falo que o empresário é medroso, é porque ele tem medo de perder dinheiro. Todos nós temos medo de perder dinheiro, seja pessoa física ou jurídica. Todos nós temos medo de perder dinheiro. Mas o empresário tem mais. Por quê? Além das pessoas que estão ali no ciclo da empresa dele, tem questão do ego. Ele já chegou em um certo patamar e ele não quer perder isso. Eu falo por experiência própria. Ele chegou num certo status, comprou um certo carro, comprou um certo apartamento e o pior medo dele é perder isso. Então ele não quer investir o dinheiro dele em nada que não vai gerar retorno para ele. Então geralmente esse empresário fecha com empresas que são maiores que ele, empresas que já estão consolidadas, mas enfim. Isso me fez lembrar de uma coisa. Não só os empresários são medrosos, o ser humano é medroso. O ser humano é medroso porque o medo ele faz parte constante da nossa vida. E a gente precisa entender esses medos, raciocinar sobre esses medos para não virar um dinossauro. Porque esse medo faz parte do ser humano para ele não cometer erros novamente. Só que se você errou uma vez, quem vai te dizer que da próxima você vai errar também? Tu entendeu? Se você fizer caminhos diferentes, você vai testar com a sua ideia anterior e vai validar
se realmente não funciona ou se realmente foi algo que você fez de errado na trajetória. Entendeu? Então, não é só o empresário que é medroso. O ser humano é medroso, eu sou medroso, todos nós somos. Só que, qual o ponto? O ponto é, eu não posso dizer que uma coisa é ruim, que deu errado, se eu fiz isso, né? Eu vejo outras pessoas conseguindo fazer a mesma coisa, mas aconteceu errado uma vez comigo, eu nunca mais vou fazer. É assim que a maioria dos empresários pensam, tá? E as pessoas que mais têm sucesso são as pessoas que fazem de 3, 4, 5, 6 maneiras diferentes até dar certo. Porque nada acontece de primeira. Isso eu tô vendo ao longo da minha vida, que nada acontece na primeira vez que você faz. Isso é uma verdade e eu realmente acredito nisso. E se você tem medo de alguma coisa, vai e faz. Vai dar merda, vai dar ruim, tá? Só que você precisa entender o que deu errado, o porquê que deu errado, por que tem outras pessoas conseguindo e eu não tô. Então, tudo isso vai fazer você repensar e calcular, talvez contratar uma pessoa que entenda mais do assunto, talvez ir numa palestra de alguém que fala sobre o assunto, conhecer pessoas que vivem disso, do que você tem medo, né? E entender a fundo antes de tentar novamente, não vá cometer o mesmo erro, correto? Né? Vou dar o exemplo. O que eu faço, tá? Como eu convivo com muitos empresários, muitos deles têm crença, né? Crença forte em algumas coisas. Então, cara, se não deu certo uma campanha de marketing, você nunca pensou o porquê que não deu, certo? O que não foi feito, os prazos, qual era a meta, não buscou informação, realmente vai dar ruim. Você não entende do assunto, entendeu? Então, e você não entende nem quem você está contratando para sua empresa, então piorou a situação. Então, quando eu falo que o empresário é medroso, é porque todos nós somos, né? Mas principalmente o empresário que tem pessoas que dependem dele, tá? E um pai também tem um filho que depende dele, a mãe tem um filho que depende dela. Então, esse é o ponto. Todos nós somos medrosos, mas o empresário é mais medroso. Porque além dos traumas... como é que é? Muitos dos nossos medos vêm de traumas de infância, certo? Coisas que aconteceram na nossa infância. E aí, a gente pega esse trauma da infância e meio que na vida adulta ele se replica. Porque coisas que aconteceram, um trauma lá, te afeta hoje aqui. Entendeu? Então, precisa tratar esses traumas aqui. O empresário tem os traumas de infância, mas também tem os traumas do dia a dia, entendeu? Por isso que eu falo que o empresário é mais medroso que uma pessoa física. A pessoa física, ela tem o salário dela, tem o dinheiro dela, muitas vezes é solteiro, né? Mas um tem níveis diferentes, tá? Um é mais medroso que o outro. Mas o ponto não é para te chamar de medroso, empresário. O ponto é, se uma coisa deu errado, você precisa entender o que deu errado e fazer diferente, porque se tem pessoas conseguindo fazer, alguma coisa tem. Então é só isso, essa é a mensagem do vídeo. É para você deixar de ser medroso e entender, analisar, não ter preguiça de fazer o trabalho de casa, analisar e contratar pessoas bem qualificadas, tá? Esse é meu ponto, fechou? E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado a não cometer esses erros de achar que deu errado uma vez, tá errado para sempre. E é isso. Bruno, só você aqui e se inscreve no canal. Valeu!